140 no Spotify. Minha Nossa Senhora, não sei nem o que é isso. Oi pessoal, olhou aqui de novo no intervalo de um atendimento para outro. Queria compartilhar com vocês uma coisa, que se você não tem uma boa pronúncia em inglês, você quando vai pedir alguma coisa para Alexa, e se você não tiver uma pronúncia boa, ela não vai trazer a música certa para você. Vamos fazer um teste? Eu percebi isso em outras músicas que eu tinha pedido para ela tocar e ela sempre tocava outra música. Essa música se chama de borda, da banda Yes Yes. Yes Yes. Mas eu vou pedir pra ela novamente, já é a terceira vez que eu tô pedindo, e ela traz uma outra banda de uma outra música, enfim, ela não compreende, eu acho que a minha pronúncia não deve estar certa, correta. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês. Alexa, toca a música Bird da banda Yes Yes no Spotify. Birthday de Casimir 1441 no Spotify. Minha Nossa Senhora, não sei nem o que é isso. O que é isso, gente? Nunca ouvi falar. Enfim, vocês entenderam, né? Vamos treinar esse inglês. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui pra contar pra vocês uma história que aconteceu comigo agora recentemente no domingo. Domingo eu precisei fazer uma prova de concurso. Me inscrevi nesse concurso só por questão de desencargo, né? Eu já havia estudado para essa mesma prova há anos atrás, então não vi por que não arriscar, né? Já é um conhecimento que eu já sabia. Eu fui para fazer essa prova, né? Andei até a ponto de ônibus e domingo é um dia muito calmo. Então eu cheguei no ponto de ônibus, importante fazer um destaque aqui. O ponto de ônibus, no qual eu pego o ônibus para ir para Floripa, ele faz um retorno. Então eu posso pegar ele de um lado da rua ou do outro lado da rua. Então eu cheguei no ponto de ônibus dessa rua e vi que de um lado da rua havia uma senhora. E aí estava muito quente e eu pensei assim, eu acho que eu vou pro outro lado que tem uma coberta lá, né? Então eu vou para lá e aí vou esperar o ônibus de lá. Tava quase próximo do horário. Então eu saí desse lado da rua e fui pro outro lado da rua. Quando eu cheguei próximo do ponto de ônibus, havia um outro senhor lá. E eu mal cheguei próximo, cheguei perto do ponto do ônibus, ele já me olhou e já perguntou assim, ah, você sabe dizer se hoje tem ônibus? Eu falei, sim, daqui a pouco vai sair um. Aí ele, ah tá. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Né? Ele começou a falar que ele estava esperando, que uma outra senhora passou e ele foi perguntar para ela se havia ônibus naquele horário, naquele dia. Aí ele disse tudo em um segundo, né? Que eu disse que tinha ônibus, ele me falou isso aí. Que a senhora olhou pra ele, filmou ele com o celular e começou a jogar pedra. E aí ele disse que ele não era mendigo, só porque ele estava próximo de um saco preto, que na verdade aquele saco... Olha só, na verdade aquele saco preto era as roupas dele, que ele ia lavar. Só que aí ele foi num caixa eletrônico, o cartão dele não deu certo. Isso em menos de um minuto, né? Ele falou tudo isso. E eu olhando assim pra ele, né? Porque sabe aquele meme do gatinho, então aquele meme engraçado que de uma pessoa assim com uma cara de, né? E aí e aí embaixo na legenda tá escrito assim: eu só dei bom dia por educação. Eu me senti exatamente, extremamente dentro desse meme. Então, eu só respondi pra ele que sim, tinha ônibus. Eu queria ficar quieto ali, queria esperar o ônibus, queria, né, esparecer minha cabeça. Eu sabia que ia ter várias horas pela frente, né, sentado e resolvendo questões, né. Então eu sabia desse momento que eu ia ter pela frente, só queria ficar tranquilo, em paz, sabe? Olhar as coisas, a natureza, enfim. E ele ia falar essas coisas todas, mas enfim. Aí olha só o que aconteceu, né? A parte interessante vem agora. Essa senhora que estava do outro lado da rua, ela atravessou a rua para aquele ponto. Eu acho que ela ficou com medo de ficar sozinha, enfim, né? Apesar de que aqui é bem seguro. Mas enfim, ela apareceu lá, né? E aí quando ela apareceu foi minha salvação. Eu falei, pronto, ai, graças a Deus. Então outra senhora vai sentar ali com eles, vão conversar, vai dar tudo certo, vai me deixar em paz. Vou seguir meu caminho esperando o ônibus. E aí a senhora passou e sentou um pouco mais longe dele, assim, na mesmo ponto de ônibus, né? E aí ele virou atenção para ela. E aí pelo que eu lembro, né, da conversa, ele falou alguma coisa pra ela, ela respondeu, e aí ele começou a dizer assim que... Nossa, aí pra ela ele já contou umas outras histórias da vida dele. E assim, gente, a gente só trocou menos de meia dúzia de palavras com ele, tanto eu como essa senhora, e ele saiu falando toda a vida dele, né? E aí eu lembro muito dele falar de que ele havia emagrecido, mas parecia que ela
ela sempre foi magrinha, então, enfim. Ela disse que sim, a família dela era toda magra e tal. Começou um breve diálogo entre eles ali. E aí, em um dado momento ele começou a falar dele, né? Que ele já foi gordo, que agora ele era magro, e ele emagreceu por conta de uma depressão que ele teve, depois quando ele se separou, que ele foi casado há 20 anos, e a mulher traiu ele, não sei o que, bababá, que ele... Cara, e assim, tipo, ele começou a encher a cabeça da senhora. E aí, a surpresa veio nesse momento, né? A senhora falou pra ele assim, ela interrompeu ele. Ela falou assim, eu faço parte... Parece que não tem lógica quando ela falou isso, mas você vai entender depois um pouquinho mais à frente. Ela falou assim, ela interrompeu ele. Ela não pediu licença, nada. Ela falou assim, eu faço parte de 3 grupos de idosos, que a gente se reúne um tal dia, outro tal dia, uma vez na semana. Então, 3 vezes... Três grupos, 3 dias na semana a gente se reúne, a gente dança, a gente joga bingo, não sei o que, lá. Aí ele que legal, que bacana, né? Não sei o que. Aí ele começou a falar assim, eu participei de um também, assim que ela interrompeu ele de novo. Aí ela falou assim, o combinado nesses 3 grupos é a gente não falar de problemas. Olha só, né? E aí, esse é o combinado do grupo. A gente não fala de problemas, porque problemas todos nós temos, e o combinado não é se reunir pra ficar falando de problema nem de doença. Né? Eu achei legal, achei interessante esse combinado desses grupos que ela participa, né? E tem sentido, faz bem realmente a gente não ficar falando dessas coisas. E aí ele, que bacana, não sei o quê. E aí continuou, sabe, falando dele, dos problemas. Aí ela pegou, olhou pra ele e eu só observando de fora aquele movimento, aquele fenômeno acontecendo, né? Social. E aí ela pegou e falou assim pra ele, ela falou assim, olha, a gente não sai por aí falando da nossa vida, do nosso problema pra qualquer pessoa, né? A gente só fala pra com quem a gente tem confiança. O senhor nem me conhece, o senhor não sabe nem meu nome, né? Então, como é que você tá falando todas essas coisas assim pra mim? Aí ele, não sei o que, e continuou falando. E ela pegou, ela olhou assim pra ele, né? E aí eu só olhando discretamente isso, ela pegou e falou assim, olha, é o seguinte, senhor. Eu já falei pro senhor que eu não gosto de ouvir problema, sabe? Quando uma pessoa chega pra mim e começa a falar um monte de problema, eu já tô tão acostumada a não ficar falando dos meus problemas pros outros, que quando as pessoas chegam pra mim, eu não quero ouvir, não quero saber. Uma senhora falando isso pra ele, pra um outro senhor, né? E aí, sabe o que ela fez? Ela se levantou e foi embora. E aí, eu fiquei olhando aquilo assim, sabe? Eu tava mais ou menos próximo deles, eu fiquei olhando e eu fiquei surpreso. Eu fiquei assim, gente, olha só que coisa, né? Que fenômeno que é isso que tá acontecendo, né? A senhora não tem disponibilidade pra ouvir o problema do outro senhor. Mas eu confesso assim pra gente que ele era muito invasivo, ele não parava de falar dele e era assim, sabe? Disparadamente. Eu fico pensando assim, nossa. Aí ela foi levantando e se levantou, foi andando e ficou próximo da gente, só que tava muito sol. E ela pegou, voltou pro outro ponto de ônibus onde ela tava do outro lado da rua, né? E aí, quando ela saiu, ele tentou restabelecer o diálogo comigo. Só que eu já tava me virando, assim, sabe? Tipo, já tava mais de lado, assim, não queria manter esse contato com ele porque eu sabia que ia sobrar pra mim. E aí, daí, voltando, ele falou pra mim assim, olha, que maluca, que doida, pra onde que ela foi, não sei o quê. Aí eu só balançava assim a cabeça. A minha sorte, que nessa mesma hora vinha vindo um outro senhor, né? Ele veio, dobrou a rua, veio descendo. E ele também parou no ponto de ônibus. Pronto. Foi só ele parar ali, aí esse mesmo senhor de cujo sentou e falou assim pra mim, uma senhora, não sei o que, contou toda a história que eu acabei de contar pra vocês, né? E aí começou a falar de novo dele, né? Que ele foi ex-policial, que a mulher bateu nele, que se separaram, 20 anos, tem depressão, e não sei o que ele ia lavar a roupa, mas deu problema no carro. Eu fiquei olhando assim, só que aí esse senhor, né, eu acho que ele tava mais disposto, né? E aí eles falavam, conversavam, só que para a sorte, né, minha, do outro senhor, o ônibus chegou. E a gente subiu no ônibus, aí morreu o assunto, cada um foi sentar num canto. E aí, detalhe, né, como eu falei pra vocês, essa rua, o ônibus passa de um lado, desce, faz um retorno e volta. A senhora tava do outro lado já, no mesmo lugar onde eu cheguei da primeira vez, então ela pegou o ônibus primeiro. E o ônibus desceu, fez o retorno e voltou por essa rua e aí nós subimos. E quando nós 3 subimos, a gente deu de cara com ela, sabe? E ela com uma cara desse tamanho pro lado do senhor. Eu fiquei com vontade de ir, eu olhei pra ela e fiquei com vontade de ir, mas, né, por respeito, não fiz. Só passei meu bilhete, fui pra dentro do ônibus e eu fiquei pensando nisso na viagem. Pensei, gente, como é as coisas, né? Agora vem a parte 2 que é o momento da reflexão, que eu não vou conseguir gravar agora porque eu vou precisar atender, vou precisar trabalhar. O que a gente pode pensar, então, sobre isso, refletir? O que eu venho andado me questionando já faz algum tempo, quando eu venho percebendo isso dentro de casa, com a minha própria mãe, que hoje é idosa. Com esse episódio desse senhor e essa senhora, mais especificamente sobre ele, né? Essa grande necessidade dele de falar sobre si, sobre a vida, entendi como um leve desespero até, porque era nítido no olhar dele, sabe? Quando ele olhou pra mim, já veio me perguntar sobre o ônibus, se passava ali, e aí depois, logo em seguida, a senhora, ele já imediatamente abordou ela e começou a falar.
e depois o senhor. Eu percebi que esse senhor, essa pessoa idosa, tinha essa necessidade muito grande, muito forte de falar sobre, né? Mas o que eu quero pensar e refletir é como que está, né? A saúde mental e emocional dos nossos idosos, né? O que a família tem feito, né, por essa pessoa, por esse idoso? Tem acompanhado, tem sido presente, está próximo, está perto? É uma questão para se pensar, né? A sociedade, ela não é adaptada, feita, né, para as pessoas idosas, né, para pessoas com deficiência, para, enfim, vamos parar nesses dois, nessas duas minorias. Mas o que eu tenho pensado é sobre isso, sabe? Eu em casa, né, aí eu me coloco na roda, eu em casa procuro ao máximo, né, dar atenção para minha mãe na medida do possível, né? Eu tenho meu trabalho, tenho minha vida, bastante correria assim, mesmo agora em outro formato de profissional autônomo, então eu preciso dividir meu tempo entre meu trabalho, entre ela, né, entre a minha família, entre a minha filhinha, a minha gata, e entre mim mesmo, entre a minha vida pessoal, né, privada. Então, eu tenho pensado sobre isso, essa questão desses idosos, sabe? Eu percebo muito essa questão do isolamento, né? A família, por vezes, não tem tempo, não tem paciência, não tem disponibilidade para cuidar desse idoso, né? Eu vejo isso também nos meus atendimentos, né? Percebo uma demanda grande também dos meus pacientes idosos com essas características, né? Fora também essas casas, essas instituições, né, de abrigo, lar de idosos, né? Por um outro lado, olhando para um lado positivo, eu vejo essa questão dos grupos, como a senhora falou, alguma iniciativa, seja pública, seja privada, seja ONG, seja mista, muito boa, né, da sociedade. É um olhar, uma atenção institucional para esse público, para essa demanda. Eu acho que era isso que eu queria pensar e refletir e compartilhar com vocês, né? Não vou chegar em nenhuma conclusão, é para deixar aberto mesmo, que é para a gente pensar junto, para a gente avaliar como que tá a situação, a questão desses idosos, né? O que a gente está fazendo para melhorar a vida deles, né? Dos nossos idosos dentro das nossas próprias casas, né? Esse foi o vídeo, vejo vocês no próximo, fiquem bem, cuidem dos seus idosos e até mais.